Você já ouviu falar da síndrome da bombeira? Se você não ouviu, talvez você seja uma e ainda nem saiba o porquê. A bombeira é aquela que ela já acorda com aquele alarme de incêndio apitando na cabeça dela. Ela tá o tempo todo em estado de alerta, porque a qualquer momento um foco de incêndio pode se alastrar e destruir tudo. Então ela já acorda apagando incêndio e ela vai dormir apagando incêndio, porque simplesmente ela está seguindo a matemática do estresse, que é acúmulo mais desorganização. E aí você pode dizer para mim, não, mas eu faço todas as minhas coisas. As coisas e as demandas da casa, elas estão sendo feitas. Eu só estou cansada, eu só estou estressada, eu só estou me sentindo anulada, eu só não tenho tempo para mim, eu só não consigo fazer uma unha, eu não consigo fazer um cabelo. E aí você começa a se culpar e se estressar cada vez mais. E esse estresse, ele vai gerando em você cansaço, uma sobrecarga muito grande. Quantas mulheres estão cuidando muito bem da sua casa? A casa é impecável. Você pode passar o dedo assim, ó, que não sai um pó. Mas elas, que são as responsáveis por cuidar dessa casa, estão acabadas, destruídas, literalmente destruídas. A unha acabada, o cabelo acabado, a pele acabada, num sobrepeso. Quantas mulheres falam, mas eu não tenho tempo para ir para uma academia, ou eu não tenho tempo para fazer uma alimentação mais saudável, eu não tenho tempo para fazer uma caminhada, porque é tanta coisa que eu preciso fazer, a minha casa, ela me consome, mas a sua casa, ela não foi te entregue para te consumir, ela foi te entregue para te preparar, e se você não entender isso, mulher, você vai sim viver o resultado dessa matemática, que é o estresse, que é o cansaço, que é a apatia, que é a falta de visão e clareza do propósito por trás do lar, que é o que eu tenho falado para você. Talvez você não tenha conseguido enxergar ainda esse propósito, justamente porque você está nessa matemática. É tanto acúmulo, é tanta desorganização que resultou nisso daí. Como fazer para sair dessa matemática do estresse e viver uma vida plena no ordinário? É o que eu vou te contar agora. Você precisa lembrar que a organização ela traz alívio. Quando você é uma mulher organizada, você começa a desacumular as coisas. E o ser organizado, eu vou trazer bem prático para as funções da casa. Você precisa ter clareza da sua rotina, do seu dia a dia. Porque se você é uma dona de casa em tempo integral, então você passa todos os dias na sua casa. E talvez todos os dias você esteja fazendo serviços repetitivos e falando, mas caramba, eu não consigo sair daqui, todo dia eu limpo, todo dia eu preciso limpar. Justamente porque você não tem clareza, você não está conseguindo destrinchar os afazeres da sua casa no longo da semana. Eu já fui a mulher que fazia faxina o tempo todo, e se você assistiu os vídeos passados, você vai lembrar dessa frase, que era o quanto eu me sentia orgulhosa de dizer que eu tinha passado o dia inteiro fazendo as coisas. Mas esse passar o dia inteiro fazendo as minhas coisas era justamente essa matemáticazinha que resultou num sobrepeso enorme. Se você me acompanha nas redes sociais, você já deve ter acompanhado o meu processo de emagrecimento e o quanto eu mudei. E não, eu não deixei de fazer as coisas da minha casa, não, eu não larguei a minha casa de lado para cuidar de mim. Eu entendi que a minha casa é um lugar de preparo e que é nesse preparo que eu sou habilitada para cuidar das outras coisas. Então a casa, ela não veio para sugar você, ela veio para te ensinar mesmo. Se você não consegue distribuir as funções da sua casa, se você não consegue administrar o seu tempo enquanto você está na sua casa, jamais você vai conseguir administrar o seu tempo se você precisar trabalhar fora. Talvez você esteja nessa necessidade de trabalhar fora, talvez você precise, talvez a sua seja a única renda da sua casa, ou você precisa auxiliar o seu marido com uma renda, só que fala pra mim, se estando em tempo integral na sua casa, você tem vivido o resultado dessa matemática, se você sair pra fora, antes de conseguir dar conta daqui, como que você vai gerenciar todo o resto? A Bíblia vai dizer que se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. E talvez o seu muito seja a sua empresa, seja um emprego, né? Seja outras funções que você quer fazer além do cuidado com o seu lar. Só que se você não está sendo fiel nesse pouco que é o lar, jamais sobre o muito você será colocada. E ser fiel é, de fato, você conseguir administrar. Eu digo que tempo nós não temos mesmo. Tempo nós criamos. E como que eu crio tempo? Fazendo um bom gerenciamento do meu agora. Então, se o seu dia tem 24 horas e você olha para uma mulher que também é dona de casa em tempo integral e essa mulher treina, essa mulher se alimenta bem, essa mulher cuida dos seus filhos, essa mulher tem tempo de qualidade para ela mesma,
ela tem tempo de qualidade com outras amigas, ela tem tempo de qualidade com o marido. Se você olha e a casa dela está em ordem, por que que ela consegue e você não? Você precisa começar a se questionar, porque talvez ao invés de você se questionar o por que que ela consegue e tentar ver um meio de como conseguir isso também, você começa a apontar e a dizer, mas ela consegue porque isso, porque ela tem essas e essas facilidades. E talvez ela tenha o mesmo cenário que você, mas ela entendeu qual é o propósito do lar de capacitação e ela começou a aplicar isso no pouco, para que sobre o muito ela venha a ser colocada. Então, como eu digo, se você não conseguir gerenciar o seu tempo para que você cuide da sua casa, para que você tenha tempo com Deus, para que você cuide do seu marido, para que você cuide dos seus filhos, mas para que também você cuide da sua alimentação, você faça uma atividade física, jamais, mulher, você vai conseguir gerenciar outras coisas, porque isso é o seu primeiro ministério. E se você não gerenciar bem o seu primeiro ministério, não tem como você gerenciar qualquer outra coisa. Se você não liderar bem a sua casa, não tem como você ser uma boa líder lá no trabalho. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. E você tem que usar as ferramentas que estão disponíveis para te auxiliar. Essa é uma ferramenta, que é a ferramenta do conhecimento, que é a ferramenta da clareza. Então, quando você tem clareza sobre algo, você começa a aplicar. E essas ferramentas, se você usar de forma diligente, eu posso te garantir que você vai sim conseguir administrar e sair do resultado desta matemática, que é o estresse, né, que é o acúmulo, que é a desorganização e migrar para um próximo nível, que é ser uma mulher organizada e que consegue usufruir do alívio, né, e que consegue ao desacumular abrir espaço para que outras coisas aconteçam. Eu por muito tempo vivi esse acúmulo e esse acúmulo me rendeu quilos e quilos na balança. E só quando eu entendi que, a minha casa não foi entregue para que eu passe o dia inteiro lustrando ela, só buscando o que fazer dentro da casa, mas ela foi entregue como um ato de preparação mesmo para outras coisas. Então eu vou começar a me preparar. E eu até deixei aqui para mostrar para vocês, é um planner funcional, porque aqui eu consigo ter clareza de toda a minha semana. Aqui eu anoto tudo, desde os afazeres da casa, como consultas, como médicos, como trabalhos que eu preciso fazer, tudo é anotado aqui. E assim eu consigo gerenciar o meu tempo. E assim eu consigo criar o meu tempo. Porque como disse, tempo não se tem, tempo se cria. E você ter ferramentas para te auxiliar a criar este tempo vai facilitar. Esse daqui é o Semear, Regar e Colher, um planner funcional que eu desenvolvi ao longo de alguns anos para auxiliar as mulheres que também estão vivendo este sufoco, de estresse, de acúmulo, de desorganização, para que elas possam gerenciar o tempo delas e conseguir fazer as outras coisas para além dos cuidados com a casa. Como eu digo, tem propósito no lar, com filhos, com marido, com você, e você tendo esta clareza, você vai conseguir estar sobre o muito que você deseja. Então, comece a ser mais intencional nos seus dias. Comece a levantar e programar o seu dia. Se você não quer programar a sua semana inteira, programe pelo menos o seu dia. Coloque no papel aquilo que você quer fazer e precisa fazer neste dia. Então, desenvolva ao longo do seu dia prateleiras. Então, primeiro você vai precisar acordar um período antes da casa para você conseguir fazer o seu devocional, a sua oração, a sua atividade física, assim o faça, mas lembre-se de que a sua casa é um campo preparatório, então use tudo que estiver ao seu favor para se preparar. Não quer organizar a semana inteira? Organize então o dia, então acorda mais cedo, programa o seu dia, coloque ali os horários. Eu funciono muito bem com horários, então eu vou dar aqui uma dica para vocês de como eu faço. Eu funciono com horários, então eu gosto de acordar a tal horário, estipular um horário de estudo, estipular um horário para cuidar da casa, estipular um horário para poder treinar, estipular horário para pôr as crianças para dormir, para preparar o jantar. Eu funciono muito bem com esse tipo de estímulo de horário. Mas se você não funciona com o estímulo de horário, pelo menos tenha previsibilidade do seu dia, sabe? Aquilo que você precisa fazer no dia, você precisa colocar no papel. Não confie na sua cabeça, mulher, porque na nossa cabeça é 300 pensamentos por minuto, principalmente o pensamento da mulher, que é acelerado. Então, a gente está o tempo todo pensando em muitas coisas. Então, nós precisamos de clareza, né? A clareza vai te auxiliar na ordem, que vai trazer para você um alívio, que vai desacumular
acumular. E você vai sair desse estresse, desse cansaço, e o seu corpo, ele começa a refletir. Foi só assim que eu consegui eliminar 15 quilos, foi só assim que eu consegui hoje me tornar uma outra pessoa, uma pessoa um pouco mais paciente, uma pessoa que entende os processos, justamente porque eu comecei a aplicar a ferramenta da organização, da ordem, da clareza, para sair da matemática do estresse. Então, se você tem vivido o resultado dessa matemática a partir de agora, a senhora vai pegar todas as informações que eu trouxe aqui e aplicar. E pode me contar aqui nos comentários, porque eu tenho certeza, se você aplicar tudo que eu te ensinei, você vai sair desse resultado para um resultado muito maior e você vai começar a ver refletindo em você e através de você a soma positiva de uma nova matemática.